Mateus capítulo 6, versículo 25 ao 34. Os irmãos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amém? Ele está sentado. Irmãos, para introduzir eu vou fazer uma pergunta para você. O que você tem feito para viver melhor? Não precisa responder em voz alta. Reflita interiormente. O que você tem feito para viver melhor? Se você sair daqui no shopping, numa livraria hoje, você vai ver, olha, prateleiras e prateleiras de livros tentando ensinar as pessoas a viver melhor. São os livros de autoajuda e por dia deve aí surgir no mundo algumas dezenas. Cada dia aumenta mais os livros de autoajuda. E se você dá uma olhada neles, você vai ver que a maioria, eles tentam ensinar a encontrar a felicidade. E poucos, como Jesus, ensinam que a felicidade vem quando a vida tem um significado do existir. A pergunta que Jesus nos ensina a fazer não é como posso ser feliz, mas o que dá sentido à minha vida. E se eu encontrar o sentido da vida, consequentemente, eu serei feliz. Jesus, nos seus ensinamentos, e aqui ele está no Sermão do Monte, justamente quando ele faz o resumo de tudo aquilo que ele iria ensinar na sua vida. E uma dessas coisas é a respeito disso aqui, as preocupações da vida. E nesse texto que nós lemos, eu gostaria de compartilhar 3 dicas simples que Jesus nos dá para que nós venhamos viver melhor, viver em abundância, viver a vida que Ele planejou para cada um de nós. E a primeira coisa está muito simples aí. Versículo 25 ele diz, portanto eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo quanto ao que haver de vestir. A gente olha assim e parece meio hilário, né? Jesus dizendo para não se preocupar com a própria vida. E está aqui a primeira dica dele para você viver melhor. Preocupe-se menos. Preocupe-se menos. É claro que nós precisamos já, de início, diferenciar aquela prudência que nós temos, né? Por exemplo, tomar medidas necessárias para que no futuro eu faça boas colheitas. Isso é prudência. Eu vou pagar uma boa escola para o meu filho hoje, para que no futuro ele possa ter um bom emprego. Isso é prudência. O que Jesus está falando aqui é preocupação relacionada à ansiedade. O termo que ele usa no grego é o merimna, que é justamente aquilo que traz aflição.
e aquilo que impede nós de vivermos bem. Portanto, não podemos cair no erro, como muitos fazem, vão interpretar a Bíblia e dizer, está vendo? Jesus me ensina a não me preocupar, então eu vou dormir, relaxar, né? E vir assim, aquela desculpa de vagabundo. Isso não é o que Jesus estava ensinando. Jesus estava ensinando que nós não devemos e não podemos viver em ansiedade, nos preocuparmos, como o nome já diz, preocupados com coisas que podem acontecer no futuro e isso nos gerar aflição e limitar a nossa vida. E quando nós olhamos para a nossa sociedade de hoje, a gente vai ver uma sociedade mergulhada nessa preocupação aqui que Jesus está falando. Nós vamos ver igrejas abarrotadas de pessoas ansiosas, nessa categoria que Jesus coloca aqui para nós não sermos, não andarmos preocupados desse jeito. Você vai ver a vida humana, né, e você vê um ciclo praticamente constante de preocupação, exceto pela primeira fase da vida, né, as crianças que são um exemplo para cada um de nós. E eu olho para Jesus, quando ele diz lá em Lucas 18, deixe vir as minhas crianças, não as impeça, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Uma das características que eu vejo é justamente isso. Criança não se preocupa, criança vive o momento, criança quer brincar, quer pular, não quer perder tempo. Lá em casa, todo dia é uma briga quando vai colocar as crianças a dormir, porque eles não querem dormir, eles querem festar, eles querem viver o momento. Não estão preocupados que vai vir uma conta de luz para pagar, não estão preocupados que a mensalidade da escola vai vencer, eles não estão preocupados com nada. Eles vivem a vida. Por quê? Confiam plenamente nos pais. E Jesus, quando ele estava falando dessa nossa primeira fase de vida, da infância, eu creio que também essa era uma das características que ele nos ensina a imitar as crianças. Daí depois vem a adolescência, aí já entra esse ciclo da preocupação. Adolescente, ele é muito preocupado em ser reconhecido pelo grupo, em fazer parte de um grupo. E daí ele já começa a gastar mais tempo na frente do espelho, já começa a querer entrar na moda de vestir, porque ele está preocupado com essas coisas. Daí vai para a juventude, preocupado com profissão, preocupado com os estudos. A gente depois vê quem recém-casa, quer casa, né, preocupado em adquirir um imóvel, e essas coisas vão vindo. Depois vem filhos, sempre preocupado com os filhos, educação dos filhos, até chegar lá na terceira idade. E daí está muito preocupado às vezes com a saúde, né, preocupado com a família, preocupado que está chegando o fim da vida. E o ciclo da humanidade é assim. Vivem preocupados nessa categoria de ansiedade que o Senhor nos mostra aqui, que Ele diz que nós não devemos viver assim. Para sermos melhores, qual é a solução disso? Qual é a alternativa que nós temos para viver melhor? É bem simples, é confiar em Deus. E Jesus deixa bem claro os exemplos ali da natureza. Estão vendo os pássaros? Você não vê os pássaros preocupados, você não vê os pássaros ansiosos. E claro, quando nós olhamos a vida de um pássaro, você vê que um pássaro não é aquele vagabundo que fica deitado no ninho esperando Deus botar uma minhoca na sua boca. Ele vai lá, pega a minhoca naturalmente, mas você não vê ele preocupado com o dia de amanhã, fazendo um estoque de minhoca. Você não vê o pássaro preocupado, né, se atarefando, se estressando nessa ansiedade toda no seu dia a dia. E Jesus diz, olha, se Deus cuida dos pássaros, você acha que vocês, imagem e semelhança dele, a coroa da criação, vocês acham que Ele não vai cuidar de vocês, gente? A vida não é mais do que comer e se vestir. Olha os lírios do campo. Olha a formosura deles. Nem Salomão, ou seja, o maior rei de todos, que tinha grandes fortunas, um dos homens mais ricos que já pisou na terra, nem ele conseguiu se vestir de uma maneira tão linda como o lírio dos campos. Deus não vai também cuidar da vestimenta de vocês? E daí ele faz uma comparação pesada. Por isso que Jesus, ou é tudo ou nada.
Ou você simpatiza e vive para ele, ou você vai criar uma repulsa por ele, não tem meio termo. Ele diz assim: pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Eu gosto da versão que o pastor Eugene Peterson traduziu desse versículo, naquela Bíblia, a Mensagem. Ele diz assim: quem não conhece a Deus e não sabe como Ele trabalha, é que se prende a essas coisas, mas vocês conhecem Deus, sabem como Ele trabalha, orientem sua vida de acordo com a realidade, a iniciativa e a provisão de Deus. Ou seja, é uma dica simples, é uma dica que você já ouviu, que você já sabe, mas a gente continua repetindo. Vivemos em ansiedade, vivemos trazendo os problemas do futuro para o presente, e aí nós temos vidas medíocres, longe da vida abundante que o Senhor planejou para nós. E você sabia que ansiedade é pecado? Ansiedade é pecado, ou seja, isso que nós estamos vendo aí, um mal da população, que é uma epidemia, é pecado. Cada vez que eu sou ansioso, cada vez que eu me preocupo com o futuro, eu estou tirando a minha confiança em Deus. Deus, Ele não é tão poderoso assim para me cuidar lá no futuro, portanto, eu fico ansioso, portanto, eu me preocupo do futuro. É duras as palavras de Jesus para nós, mas é isso. Daí a gente vê Pedro, lá na primeira carta, capítulo 5, depois de já passar por grande transformação e ver, literalmente ver e viver o agir de Deus no dia a dia, provendo para eles, daí ele vai dizer: lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E a gente vê também Paulo, depois de converso, depois de ver experiências de provisão de Deus, milagres de Deus, um atrás do outro, que ele escreve lá em Filipenses 4 e 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. São palavras diretas, que mostram que nós não podemos viver ansiosos e preocupados com o futuro, se queremos ter vida abundante. Irmãos, isso é fácil? Não é. Mas Paulo, ele deixa a solução: relacionamento com Deus. Bateu aquela preocupação, bateu a ansiedade, não adianta se estressar. Vai orar. Vai conhecer melhor esse teu Deus, vai saber que esse é um Deus que provê, é um Deus que age, é um Deus que tem cuidado de nós. Hoje no Facebook, enquanto estava estudando aqui, eu coloquei uma frase do Barclay, que é um teólogo que eu gosto muito, e ele diz assim: quem conhece a maneira de Deus agir no passado, e essas histórias todas, está alimentando o seu coração e não irá temer o futuro. Não tem por que temer o futuro quando nós conhecemos quem é o nosso Deus. E se você é um cristão verdadeiro, se você se lançou aos braços do Senhor, se você se deixa realmente ser guiado pelo Senhor, fica tranquilo, o Senhor tem cuidado de vocês. É claro que isso é um aprendizado da vida, até hoje eu aprendo sobre isso. E eu louvo a Deus pela vida da minha família, louvo a Deus pela vida do meu pai. Porque o meu pai, ele é um homem que consegue, mostrar isso para mim de uma maneira muito mais clara. Várias coisas negativas já aconteceram na nossa vida, e uma delas foi o meu acidente, onde eu quase morri lá em Lages. Bati a cabeça, fiquei 4 dias na UTI, depois inflamou, a cirurgia, porque tinha que ser colocado um dreno, tiveram que abrir tudo de novo. No primeiro acidente, quando eu bati, tiveram que fazer a cirurgia, eu não vi nada, apaguei. Mas aí eu voltei para casa, e quando começou a inflamar, eu corria risco de vida, porque ia abrir tudo de novo, eles iam mexer tudo de novo na minha cabeça. Eu olhava para o meu pai, às vezes a gente pensa: mas que homem frio, não se estressa, não fica apavorado. E a gente vê, daí nos momentos de oração, confia em Deus.
O futuro está na mão de Deus. Faz o que é necessário, mas não adianta se estressar, não adianta se viver ansioso. A nossa vida, o futuro, os nossos problemas estão na mão de Deus. Quer viver melhor, meu irmão? Então, se preocupe menos e mostre mais confiança no Senhor. Segunda coisa que nós vemos aqui, uma dica muito clara de Jesus para nós vivermos melhor e reaprender a viver a cada dia: busque aquilo que tem valor eterno. Preocupe-se menos, busque o que tem valor eterno. Versículo 33 da passagem que nós lemos: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Ou seja, o ser humano vive buscando um monte de coisa, mas esquece do que tem valor eterno, esquece do essencial. Busque o essencial, as outras coisas virão junto. Jesus deixa bem claro, mas desde o início até os dias de hoje, a gente vê as pessoas que querem seguir a Jesus não praticando isso. Quando Jesus diz busquem, Ele está dizendo justamente se envolvam com o reino de Deus. Ou seja, não é se envolver com uma teoria religiosa. É para mim então buscar o reino de Deus, então eu vou fazer teologia, vou estudar grego, vou estudar hebraico, vou me tornar um perito na ortodoxia, na teologia, e vou mergulhar, estudar, mas não sai da teoria. Jesus não estava falando isso. Isso não é buscar o reino de Deus. Buscar o reino de Deus é prática, mas não é também uma prática religiosa como as pessoas pensam que é buscar o reino de Deus. É fazer uma procissão, é fazer uma vigília, ou é apenas vir na igreja. Não é isso. Não é isso. Buscar o reino de Deus, Jesus resumiu em duas coisas: amor a Deus acima de tudo e amor ao próximo. Amor a Deus com certeza vai resultar em mais oração, mais meditação na palavra, mais jejum, congregar com os irmãos. Amor a Deus envolve isso e, consequentemente, junto, amor ao próximo. Isso é buscar o reino de Deus, se envolver com o reino de Deus. E quando eu falo em amor ao próximo, irmãos, aí o leque é muito mais amplo, mas é cuidar bem da sua família, a comidinha gostosa que a mamãe faz, a roupa passadinha, o cuidado com o jardim do papai. Isso tudo é reino de Deus. Valorizar o cônjuge, valorizar o esposo, valorizar a esposa com gesto, com palavras, com atitudes, educar bem os filhos, ensinar a palavra para os filhos, isso é reino de Deus. Levar um pedaço de bolo para o vizinho do lado. Quanto tempo mais você não faz isso, irmãos? Isso é reino de Deus. Obedecer às leis do trânsito, respeitando os limites dos outros, isso é reino de Deus. Ajudar órfão, viúva, visitar hospitais, os necessitados, orfanatos, isso é reino de Deus. Enviar um SMS para o irmão, naquele dia que ele não está bem, dizer Deus te ama, Deus está contigo, isso é reino de Deus. Nós precisamos se envolver muito mais com o reino de Deus. Mas a pergunta é: por que não nos envolvemos mais com o reino de Deus? E a resposta é justamente porque nós estamos muito envolvidos com o nosso reino e não nos envolvemos com o reino de Deus. Só que a gente esquece que o padrão de qualidade que você deseja alcançar na sua vida, meu irmão, ele é inatingível. Eu vou repetir isso: o padrão de qualidade que você quer atingir na sua vida é inatingível. Ou seja, você não faz mais bolo para o vizinho, você não cuida da família, você faz tantas outras coisas, por quê? Só ficar rico. Preciso ter uma casa nova, um apartamento melhor, uma casa na praia. Se eu tenho um bom carro, eu preciso de um melhor ainda. Se eu tenho uma televisão de 56, eu preciso de uma maior ainda. E a gente vai conquistando os nossos objetivos, mas a gente nunca está satisfeito, porque sempre tem coisas a mais para conquistar. E a gente gasta a vida, não se envolve com o reino de Deus, porque estamos montando o nosso próprio reino. Nós vivemos em dias assim, tanto que pessoas sobrecarregadas são vistas já de uma maneira virtuosa. Ou seja, aquele que está com atividade até aqui, esse é uma pessoa trabalhadora, esse é um bom profissional. Médico
que não tem mais agenda para o ano, esse é um bom profissional, né? Advogado que não dá conta da sua agenda, esse é um bom profissional. Ou seja, quem limita as coisas para viver uma vida de mais qualidade, com menos preocupação, para que busque coisas que têm valor eterno, amando pessoas, se envolvendo com família, se envolvendo com Deus, esses não são. É o padrão da nossa sociedade, irmãos. Nós precisamos cuidar para não estarmos cegos desse jeito. Por isso que Jesus ele deixa bem claro: não se preocupem, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus. E quando você se envolve com as coisas do reino de Deus, essas outras coisas que você busca, elas vão vir junto. E daí os resultados são o que nós temos visto aí, né? Qual a consequência de toda essa inversão? De vez de buscarmos o reino de Deus, estamos buscando o nosso reino. É frustração, né? E você vê aí multimilionários na reta final da vida frustrado. Por quê? Porque não tem o amor do filho, porque já está no 15º casamento, porque não sabe se os amigos que ele tem são porque gostam dele ou porque gostam do dinheiro dele. Você vê isso, buscou a vida inteira o seu reino, e daí chega no final da vida frustrado. Irmãos, nós precisamos ter essa noção que nós não encontraremos o sentido da vida no nosso reino, é só no reino de Deus. E junto com a frustração, nós temos consequência de estresse e todos os efeitos aí do estresse, né? Hoje, dá uma olhada aí, né, nos antidepressivos que nós temos visto, né, nas pessoas que vivem aí o tempo todo estressada, os fisioterapeutas aí não dão conta de tanto músculo embolado nas costas das pessoas. É o que nós temos visto aí, os problemas, né, de gastrite e tantas outras coisas. Por quê? Porque se preocupamos todos, vivemos estressados. Daí, junto com isso, né, estressado, a gente toma atitudes impensadas, que um grande exemplo disso é o próprio Judas Iscariotes. Agiu impensadamente, preocupado com o seu reino, queria riqueza, vende Jesus. Quando cai a ficha, é tarde demais, toma atitude impensada, se suicida. Vem depois o desânimo de viver, porque tudo que buscou não trouxe sentido. Essas são as consequências, irmãos, de quando não buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, mas o nosso reino. Preocupe-se menos, valorize e busque aquilo que tem valor eterno, busque o reino de Deus. E a terceira coisa, desfrute a vida hoje. A falta de confiança no Senhor nos leva então a esse ativismo, que daí impossibilita o nosso viver hoje. Como Deus não dá conta da minha vida, Deus não dá conta do futuro, eu preciso então me virar, eu preciso correr atrás. É um exemplo clássico de Sara e Agar, né? Deus chega para Abraão e para Sara e diz: olha, dá uma olhada nas estrelas do céu. Você consegue contar? Não, Senhor, não consigo. Assim vai ser a sua geração. Assim vai ser a sua descendência. De você vai surgir tantas pessoas como as estrelas do céu, como as areias da praia. Ok, Senhor, eu acredito nisso. Milagre, né? Porque ele já estava com 75 anos. O tempo vai passando, a promessa não se cumpre, ou seja, poxa, Deus errou, né? Deus não vai dar conta de cumprir essa promessa. E daí a Sara chama Agar e diz: olha, você hoje vai deitar com meu marido, e quando nascer o bebê vai ser nos meus joelhos, porque daí vai ser como se fosse meu filho. E daí toma a atitude impensada, né, tirando os planos de Deus, faz os planos dela, e daí depois ela tem que, depois que Ismael cresce, essa criança cresce, está um adolescente, ela fica com ciúme e tem que mandar ele embora, porque agora sim, nasceu o filho da promessa, nasceu Isaac. Mas é justamente isso, quando nós não confiamos no Senhor, a gente tem que tomar atitudes, daí a gente mergulha nesse ativismo maluco que nós vemos nos dias de hoje, que não tem tempo para nada. E essa administração do tempo eu tenho falado, né, desde o ano passado todo aqui, porque a gente não tem mais tempo para orar, para ler a Bíblia, para fazer culto doméstico, para visitar,
para nada. Estamos sempre preocupados com o nosso reino. E a gente precisa ter essa noção, que se nós não desfrutarmos o hoje, nós não vamos viver uma vida abundante. Por quê? Porque a felicidade não está no futuro. A felicidade não está no futuro. É a parábola que Jesus contou do rico insensato. A colheita abundante, vamos fazer, né, a arrecadação então de tudo que a terra está brotando. Espera aí, mas não tem como colocar nesse espaço que nós temos nos celeiros. Já sei, não vamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar, não vamos dar para os pobres, não vamos distribuir, não. É o meu reino, vamos construir celeiros maiores. Daí ele vai estocando, vai estocando, vai estocando. Quando está cheio, Deus diz para ele: ô cabeção, hoje você vai morrer. Hoje te pedirão a alma e tudo que você guardou vai ficar para quem? E é o fim. Ele que estava pensando, não, agora, meus celeiros estão cheios, agora sim eu vou curtir a vida, vou beber, vou comer, vou descansar. Acabou. Porque via a oportunidade de ser feliz apenas no amanhã. Quando nós precisamos ser felizes hoje. E como tem gente deixando para ser feliz no futuro. Você vê as pessoas se acabando hoje, se matando hoje, na expectativa, não, porque eu preciso, né, ajeitar as coisas, para quando eu me aposentar, daí sim eu vou curtir a vida. E se não chegar lá? Viveu para quê? E nós temos visto, irmãos, pessoas de 70 anos que viveram 5 anos de qualidade na vida, pessoas de 80 anos que viveram 10 anos de qualidade na vida, sendo que o Senhor nos oferece a oportunidade de cada dia sermos felizes, cada dia sermos abençoados. Nós precisamos, irmãos, viver contentamente, hoje, contente. E eu gosto dessa palavra, contentamento. O termo vem do latim, né? A palavra em latim é contento, e que significa contido, e vem de conteúdo, e a palavra contentamento é justamente isso, quem vive feliz com o conteúdo que já tem, isso é contentamento, ou seja, com aquilo que o Senhor já te abençoou hoje, seja feliz com isso. Ah, pastor, você está dizendo então para mim ser medíocre, para mim não buscar coisas novas. Pode buscar coisas novas, mas viva contente com o que você já tem. Ou seja, se vir coisas maiores, amém, estou feliz. Mas se ficar só com o que eu tenho hoje, amém também, estou feliz. Vou viver contentamente. E aí, nós temos visto na distorção do evangelho que acontece hoje, né? Pseudos evangelhos, pseudos pastores ensinando totalmente o contrário. Porque você chega em alguma igreja e ela diz: ih, mas tu está andando com fuca, rapaz. Não, você não pode se contentar com isso. Deus tenha mais para ti. Ou seja, ela até chegou contente com o fuquinha, estava andando, estava bem, mas alguém já falou para ela que ela não deve se contentar com aquilo. Se contente com o fuca. Se Deus te der uma Brasília, um Monza, seja lá o que for, se contente também, mas nós precisamos viver contentamente. É a distorção do próprio Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E as pessoas acham, bom, se o Senhor é meu pastor, não vai me faltar nada. Eu vou pedir uma Mercedes-Benz, eu vou pedir um apartamento na praia, porque nada vai me faltar. Não, distorção. O que o salmista queria dizer é justamente, o Senhor é meu pastor, e se eu tenho Ele, de nada mais eu terei falta, porque é Ele que é o sentido da minha vida, Ele que dá o sentido para o meu existir. Ou seja, irmãos, se nós já temos o Senhor, você já tem motivo suficiente para viver contente. Se você possui Jesus no seu coração, você possui a melhor coisa que a vida pode te oferecer. Viva contentamente. Quem não vive contentamente, quem não vive alegre, contente com o que tem, está desvalorizando tudo que o Senhor já te deu. Quando a gente precisa olhar para a nossa família, olhar para as nossas posses, olhar para onde estamos e reconhecer que estamos onde estamos porque a graça e misericórdia do Senhor foi sobre a nossa vida, eu vou valorizar isso.
Se não é a melhor família, se tem muitos problemas, valorize. Quem sabe se você valorizar e orar e colocar nele as ansiedades, a coisa muda. Mas se você desvaloriza, resmunga, murmura, xinga, irmão, isso não vai realmente trazer o resultado eficiente para a sua vida. E você vai viver uma vida medíocre e infeliz, que não é o que o Senhor planejou para você. Certa vez, perguntaram para um rei sobre o sentido da vida, sobre as coisas mais importantes da vida. E daí o rei refletiu e acabou chamando os sábios. E ele chamou todos os sábios dele e diz: olha, eu quero o auxílio de vocês para responder 3 perguntas. Qual é a pessoa mais importante da minha vida? Qual é o momento mais importante da minha vida? E qual é a missão mais importante da minha vida? E os sábios pensaram: puxa, se a gente dizer que a pessoa é a esposa, é a rainha, ele vai ficar assim com os filhos e tal, e discutiram, será que o momento foi a coroação dele e tal? Não, foi quando ele ganhou aquela batalha. Poxa, a missão, difícil. Mas surgiu um sábio, que levantou-se e disse: rei, eu vou te ajudar, eu vou te responder. É muito simples isso. A pessoa mais importante da sua vida é quem está do seu lado, próximo de você nesse momento. O momento mais importante da sua vida é o agora. O passado já passou, o Senhor não muda mais. O futuro o Senhor nem sabe, né, se vai estar lá. O momento mais importante é agora. E a missão mais importante da sua vida é fazer essa pessoa feliz. Todos aplaudiram, o rei ficou satisfeito. Isso se encaixa perfeitamente nas instruções de Jesus para cada um de nós. Irmãos, nós precisamos levar a sério as 3 dicas de Jesus. Se preocupe menos. Se envolva mais com o reino de Deus e coloque Ele em primeiro lugar na sua vida. E aprenda a viver e desfrutar o presente. Fala para quem está do seu lado assim: meu irmão, você vai morrer. O tempo passa. Não volta mais. E você não vai ter outra vida. Leve isso a sério, meu irmão. Olha, eu, às vezes, fico impressionado com a filosofia espírita. É muito agradável, né? Ou seja, você sempre vai ter chances. Se você morrer e não foi uma boa pessoa, você vai ter uma chance de reencarnar e viver melhor. E se não der certo de novo, você vai poder reencarnar de novo. Vai. Mas a palavra de Deus é bem clara, diz que o homem verá uma só vez. E depois da morte vai vir o juízo. Ninguém de nós vai ter outra oportunidade para viver. E a gente não gosta disso, alguém dizendo para a gente que eu vou morrer, sai fora, irmão. Né? Tinha gente já olhando meio assim, de canto de olho, mas é isso. Você só tem essa vida para viver. E se você não aproveitá-la bem, você não terá uma nova chance. Isso precisa ficar bem claro para nós. Eu dei uma risada quando eu li o texto do Rubem Alves. Ele criticava, né, a cerimônia de aniversário, porque a cerimônia de aniversário é justamente, né, o fogo simboliza a vida, um ano da vida, e quando você assopra, né, você está dizendo que aquele ano passou. É quase que a luz fosse a vida e o apagar fosse a morte. E ele disse que todo mundo faz isso feliz, né, muitas vezes sem pensar que o tempo está passando e você não vai ter outra oportunidade para viver. E daí, a minha sugestão para você, e já para finalizar esse sermão, é que você obedeça o especialista. Como eu disse, não é as minhas palavras, é a palavra de Deus. Se você tem problema no nariz, você vai no médico especialista, né, o otorrino. Ele vai lá e vai te orientar a fazer alguma coisa. E se você fizer, vai dar certo. Aqui nós estamos olhando para o que o especialista, o Criador da vida, nos orienta a fazer. E claro, aqui está a resposta por que muita gente continua cansada, estressada e vazia dentro da igreja. Jesus, ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. A partir do momento que você toma o meu jugo, os meus ensinamentos sobre você, vai ficar aliviado. Só que tem muita gente que está na igreja
e não tem coragem de obedecer, o especialista diz. Não tem coragem de parar de ser ansioso, de colocar a preocupação nas mãos do Senhor e não se preocupar mais. Não tem coragem de buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E não tem coragem de viver a cada dia, desfrutar cada momento. Daí, meu irmão, se você não obedecer o especialista, não tem o que vai resolver. Você vai viver uma vida medíocre, infeliz, cheia de problema, e vai acabar a vida estressado, se lamentando, porque antes você não fez o que deveria ter feito. Eu finalizo então com as palavras de Deus reveladas para o povo de Israel, através do profeta Miqueias. E depois de Deus puxar a orelha do povo, questionando ele se os ensinamentos dele eram muito duros, Miqueias capítulo 8, versículo 6, o Senhor diz assim: ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige de vocês é que pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Que essas palavras, meus irmãos, realmente entrem em nosso coração. E a gente venha olhar para os ensinamentos de Jesus e reaprender a viver. Eu fiz questão de pregar hoje, dando continuidade àquilo que a gente falou semana passada. Sempre é possível recomeçar. Nós falamos sobre reaprender a recomeçar, porque eu olho para algumas coisas na minha vida e eu vejo, eu preciso reaprender a viver algumas coisas na minha vida. Vamos se colocar em pé? Vamos orar? E depois nós vamos ter também um momento de oração, mas eu quero que você feche seus olhos. Você sabe como é que está a tua vida. Você sabe se você tem obedecido essas instruções do Senhor ou não. Deus, obrigado, Senhor, pela tua palavra. E aquilo que tu nos ensinaste, Senhor, quando comparado com a realidade dos nossos dias, chega a chocar, chega a ser assustador. Porque a gente vai levando a vida, Senhor, conforme a correnteza do mundo. Mas a gente sabe que a tua proposta, os teus ensinamentos é remar contra. Os teus ensinamentos são contra a cultura. Nós precisamos de muita graça. Nós precisamos de muita ajuda. Nós precisamos, Senhor, de muito esclarecimento, para que nós venhamos a cada dia obedecer os teus ensinamentos. Ensina-nos, Senhor, a confiar mais em Ti. Deus, nós olhamos para a Tua palavra e não vemos uma pessoa sequer que confiou em Ti viver frustrada. Deus, Tu és um Deus que cumpre o que promete, é um Deus que cuida dos seus, é um Deus que faz o impossível acontecer para aqueles que confiam em Ti. Portanto, Senhor, ensina-nos a confiar mais em Ti, fortaleça a nossa fé. Ensina-nos a vivermos menos preocupados, Senhor, e descansar mais em Ti, porque esse fardo da vida tem nos matado, esse fardo da vida tem nos cansado, esse fardo da vida tem nos estressado. Nós não queremos isso, mas nós queremos, Senhor, confiar em Ti e ter tempo para investir no Teu reino, ter tempo, Senhor, para nos engajarmos nas Tuas causas, ter tempo, Senhor, para amarmos pessoas, para ajudarmos vidas, investindo o nosso tempo e nossos recursos, Senhor, naquilo que tem valor eterno. Nos ensina, Senhor, a isso. Ensina a valorizar, Senhor, aquilo que temos e o momento que temos. Ensina-nos, Senhor, a nos contentarmos com aquilo que o Senhor já proveu na nossa vida. Ensina-nos, Senhor, a vivermos cada dia sem nos preocuparmos com o futuro. Essa é a oração da Tua igreja, que deseja, Senhor, em dias onde as pessoas estão buscando paz, solução, e não sabem aonde encontrar uma nova maneira de viver, que nós possamos, Senhor, ser cartas vivas do que Deus tem feito na nossa vida, que nós possamos ser exemplos, Senhor, do que é descansar em Ti, que nós possamos, Senhor, através das nossas atitudes, do nosso viver, mostrarmos, Senhor, a Tua luz, mostrarmos que em Ti há, Senhor, realmente o sentido real de viver. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.